Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai fazer um alimentador automático para a gente estar usando no nosso lago, no nosso aquário, ou então se você tiver algum outro animal de estimação, um gato, um cachorro, dá para você adaptar e usar também. Eu já tive vários alimentadores desses comprados que não é muito barato e que não dura nada, eles quebram muito rápido, é plástico, é ruim. Então a gente vai fazer um modelo simples e fácil com materiais que praticamente você tem na sua casa. E como vocês sabem que aqui no canal a gente não é de enrolação, bora para a construção. Para estar fazendo o corpo do nosso alimentador, eu vou estar utilizando uma chapa desses compensado. O ideal é que fosse uma madeira maciça, se você tiver é muito melhor. A medida dessa chapa ficou 20 por 20 e ela tem 1 centímetro de espessura. Vamos achar agora o meio exato dela. Então a metade é 10 centímetros. Eu vou estar utilizando uma serra-copo de 127 milímetros para fazer um furo bem no meio. Furo concluído e fica dessa forma aqui. Essa daqui é uma chapa de zinco, essa que o pessoal usa na construção aí para fazer calha. Você pode utilizar também um plástico, não precisa necessariamente ser uma chapa dessa. A gente vai estar colando a nossa madeira cortada dessa forma aqui, deixando bem apertado para não deixar nenhum vão aqui na parte de trás. Eu vou passar bastante cola aqui, vou passar primeiro aqui na madeira, vou passar um pano nela aqui para tirar esse pó, passar bem aqui em volta, onde ficou esse buraco. E vai deixar aqui por pelo menos uma meia hora. Como essa madeira não é muito resistente, eu vou reforçar ela um pouco aqui na parte de dentro com cola. Aí essa parte aqui fica bem resistente, não vai ficar debulhando, saindo pedaço. Vou fazer a mesma coisa com essa peça aqui. Vamos utilizar uma serra-copo de 32 milímetros para a gente fazer aqui uma meia-lua na beirada dessa peça. Então a gente vai fazer aqui algumas, eu não sei se eu faço duas, dá para fazer até 4, que fica bom. Vai depender aqui da quantidade que você quer que joga. Quanto mais meia-lua tiver aqui nessa peça, mais ração vai cair. Lembrando também, pessoal, que você pode mudar o tamanho do seu alimentador dependendo da sua ração. Por exemplo, a minha ração, ela é bem menor que isso daqui. Ela vai passar bem aqui dentro. Agora, se você tiver uma ração grande, aí você precisa de uma madeira mais larga. A mesma coisa esse disco. Se você quer fazer um alimentador que jogue mais, você pode fazer maior. No meu caso, eu estou fazendo para utilizar no meu lago, então eu estou fazendo esse buraco aqui um pouco maior. Se você estiver fazendo para utilizar em um aquário, por exemplo, que a ração é bem menor, daí você faz pequenas cavidades aqui. Depois de feitos os furos, ficou dessa forma aqui. A gente vai estar utilizando para fazer tudo isso funcionar um motor de prato de micro-ondas. Esse motorzinho aqui eu paguei R$20 novo aqui na minha cidade, mas você acha no lixo, micro-ondas jogado por aí, e você tira e está funcionando muito bem. Tem que ser um motor que tenha pelo menos 1 centímetro do eixo. Tem motorzinho que o eixo é muito curto, daí não vai dar certo. Como o nosso motorzinho vai ficar aqui na parte de trás do nosso alimentador, eu vou fazer um furo bem aqui no meio para estar fixando ele. Vou utilizar a mesma serra-copo como a medida aqui para achar o centro correto. Vou utilizar essa broca aqui, que ela é da mesma grossura dessa parte do motor, porque essa partezinha aqui vai ficar encaixada no metal. E o motor vai ficar encaixado dessa forma. Então ele encaixou perfeitinho aqui e vai ficar assim na parte de trás. Próximo passo é a gente fazer aqui no meio do eixo, onde vai ficar o eixo do motor, um encaixe certinho para que o motorzinho consiga tracionar esse disquinho aqui. Eu alarguei um pouco o furo, de forma que o eixo... Agora a gente vai fazer a saída e a entrada da ração. Para fazer isso, a gente coloca aqui o nosso disquinho para a gente ver mais ou menos a largura que a gente faz aqui o corte. Então a gente tem que fazer um corte aqui, vou fazer desse lado, um corte aqui e um corte aqui, e aqui um corte e um corte. Aqui a gente vai ter a ração saindo e aqui a gente vai ter a ração entrando.
Com um pouquinho de cola, a gente vai colar o motor ali na parte de trás. Tô montando aqui, pessoal, de madeira, uma base para o nosso alimentador. Então ficaria dessa forma aqui, uma base no chão e ele ficaria uma caixa aqui atrás, fechado. E em cima a gente colocaria aqui a nossa ração. A gente escolhe o recipiente do tamanho que a gente quer. Para concluir o corpo do nosso alimentador, só falta essa tampa de cima, que vai ficar dessa forma aqui. Também vou colar primeiro, para depois parafusar. Terminei de montar aqui o nosso alimentador, a parte de fora toda. Agora a gente vai colocar o disco, que é ele que vai carregar a ração e fazer sair. Para isso, eu vou passar um pouquinho de cola dentro dele, parte de trás aqui, ó. A parte de trás eu deixei aberta assim mesmo, para a gente ter um acesso fácil aqui para o motor. A ligação elétrica é muito simples, é só a gente colocar aqui o plug no lugar. Vou ligar para vocês terem uma ideia de como vai funcionar. O nosso motor vai ficar girando, toda vez que ele passar aqui, ele vai coletar um pouco de ração, vai trazer e vai despejar aqui na parte de baixo, que vai lá para o nosso lago, para o nosso aquário. Terminei a montagem do nosso alimentador e aqui na frente eu colei essa chapa de acrílico para poder mostrar para vocês como que ele vai funcionar. Mas você pode colar o mesmo material que você colou atrás, uma chapa de metal ou madeira mesmo para fechar a frente. Fiz também um reservatório para ração. Esse reservatório aqui cabe 4 litros de ração. Uma coisa que a gente tem que se atentar é que na hora de montar aqui, ó, a saída, tá vendo, pessoal, o tamanho que ficou o buraco? Então a gente precisa fazer um esquema que afunilhe essa ração para cá, para que ela possa cair. Se a gente não fizer, a ração vai ficar parada aqui no fundo. Então a gente faz aqui uma parte mais levantada ali no fundo para trazer essa ração para cá. Esse projeto aqui é para atender a minha necessidade. Mas se você precisa de um alimentador com muito mais ração, você vai fazer um reservatório diferente para caber a quantidade que você precisa. Se vocês prestarem atenção, tem momentos que o nosso pratinho ali, ele vai para frente e volta para trás de novo. Por que que isso acontece? Porque alguma ração pode dar uma segurada nele. Aí o disquinho o motor tende a fazer o disco voltar e girar de novo. Ou então girar ao contrário, que o prato de micro-ondas funciona assim. Se você não quer que isso aconteça, quer que ele rode sempre em um sentido só, você pode ir no Mercado Livre e comprar um motor 12 volts já com a redução. Eles são bem mais fortes que esses de micro-ondas, geralmente eles aguentam só 3 kg de peso, tá? Girando. Aí você pode comprar um motor desse com redução e ele não vai acontecer isso. Ele vai girar direto, sem problema nenhum, e vai ser até melhor. Eu optei pelo motor de prato de micro-ondas porque ele é bem mais em conta e a gente acha em qualquer lugar, até jogado no lixo. Como que funciona para a gente determinar o quanto de ração o nosso alimentador vai despejar na água? Vamos supor que a quantidade de ração que eu quero que caia na água cai em 3 minutos. Então às 7 da manhã eu vou fazer o nosso alimentador ficar ligado 3 minutos. E aí essa quantidade de ração vai cair na água. Aí vamos supor que à noite, às 7 da noite, também quero que caia. Eu coloco o meu timer para ligar às 7 da noite e ficar 3 minutos ligado. E assim a gente determina a quantidade de ração que é para cair no lago. Uma outra dica importante é que o timer utilizado tem que ser do modelo digital, a menos que a quantidade de ração que você quer que caia na água seja fornecida em 15 minutos, porque os timers analógicos eles só têm regulagem de 15 em 15 minutos. É um projetinho muito simples e fácil de fazer, mas serve aí de inspiração caso você queira montar um igual, pode copiar a ideia, ou queira bolar algo diferente, utilizando aqui as ideias do vídeo.
vai ficar legal também. E se você gostou do vídeo, gostou da ideia, já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Um grande abraço e até o próximo vídeo.